As Histórias dos Apóstolos. Apresenta Mateus, o publicano. Quem foi o apóstolo Mateus? Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus, e também autor do Evangelho de Mateus. O apóstolo Mateus aparece em todas as listas que relacionam os discípulos de Jesus, sendo elas Mateus 10, 3, Marcos 5, 18, Lucas 6, 15 e Atos 1, 13. Neste vídeo vamos abordar algumas passagens sobre quem foi Mateus na Bíblia. A história do apóstolo Mateus na Bíblia. Apesar de Mateus ter sido um dos 12 apóstolos de Jesus, e também ter escrito um dos 4 evangelhos, não se pode encontrar tantas informações biográficas sobre ele. Na verdade, além das listas com o nome dos discípulos, o apóstolo Mateus aparece apenas em outros 2 episódios em todo o Novo Testamento. A escolha do apóstolo Mateus. Um dos 2 relatos em que o apóstolo Mateus aparece na narrativa bíblica descreve justamente sua chamada para ser discípulo de Cristo. Uma curiosidade sobre isto é que a escolha do apóstolo Mateus é a única chamada individual de um discípulo registrada nos evangelhos. O texto nos informa que o apóstolo Mateus era um publicano. Os publicanos eram os cobradores de taxas e impostos a serviço do Império Romano. Essa classe de trabalhadores era desprezada pelos demais judeus, que os reputavam praticamente como traidores de seu próprio povo. De acordo com o contexto histórico da passagem, é possível que Mateus estivesse sob as ordens de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Considerando o ofício que o desempenhava, o apóstolo Mateus provavelmente era uma das pessoas mais cultas entre o grupo dos discípulos de Jesus. Jesus encontrou Mateus sentado na coletoria, ou seja, na alfândega, nas proximidades de Cafarnaum, e lhe ordenou que o seguisse. Mateus 9, 9. Esse local em que o apóstolo Mateus estava, eram postos fiscais geralmente estabelecidos em estradas, pontes, canais, ou nas margens dos lagos para coletar taxas e impostos. O apóstolo Mateus também é chamado de Levi. Como o nome Levi não é mencionado em nenhuma das listas de discípulos de Jesus, é amplamente aceito que Mateus e Levi tenham sido a mesma pessoa. Nos evangelhos de Marcos 2, 14 e Lucas 5, 27, lemos que Jesus ordenou que Levi o seguisse, numa descrição muito semelhante ao registro do evangelho de Mateus 9, 9, onde o apóstolo foi convocado. Entendendo então que Levi e Mateus são as mesmas pessoas, logo vemos que ele era filho de Alfeu. Marcos 2, 14. E também Tiago, outro apóstolo de Jesus, também era filho de Alfeu. No entanto, não há informações necessárias para que possamos afirmar que se tratava do mesmo Alfeu, e consequentemente, que Tiago e Mateus eram irmãos. Ainda sobre sua dupla designação, como Levi e Mateus, existe a chance de que seu nome principal era Levi, mas que depois de se tornar apóstolo de Jesus, ele preferiu ser chamado por outro nome, no caso Mateus, tal como Simão Pedro também o fez. O ministério do apóstolo Mateus. O outro relato em que o apóstolo Mateus é mencionado, está justamente registrado na sequência do texto, em que ele começa a seguir Jesus. Na ocasião, o apóstolo Mateus aparece dando uma festa, ou oferecendo um grande banquete em sua casa. Lucas 5, 29, Marcos 2, 15, Mateus 9, 10. Essa festa contou com a presença de muitos publicanos e pecadores, e o fato de Jesus ter sentado à mesa com eles, foi censurado pelos escribas e fariseus. Após o Pentecostes descrito em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a Bíblia não nos fornece mais nenhuma informação sobre o apóstolo Mateus. Algumas tradições, sem qualquer comprovação histórica, sugerem que em algum momento, após o Pentecostes, Mateus partiu para Etiópia, Macedônia, Síria e outras localidades. Uma dessas tradições defende que o apóstolo Mateus morreu de causas naturais, estando ou na Macedônia, ou na Etiópia.
Por outro lado, tradições gregas e romanas afirmam que o apóstolo sofreu martírio. A autoria do Evangelho segundo Mateus. Apesar de alguns críticos defenderem que o apóstolo não pode ter sido o autor do Evangelho que leva seu nome, a tradição cristã, desde a igreja primitiva, atribui ao apóstolo Mateus a autoria do primeiro Evangelho. Na verdade, o que pode ser dito é que nenhum argumento contrário à autoria do apóstolo pode ser sustentado à luz de uma análise profunda da questão. Sabemos que não vivemos de suposições, vivemos à luz da palavra. Mateus pode ser pouco mencionado, porém, Jesus não o chamaria se ele não tivesse cumprindo os propósitos de Cristo.